Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar dos tipos societários. Na nossa videoaula passada, nós já falamos dos tipos societários, só que existem várias classificações para os tipos societários, tá? Então, nós vimos já tem videoaula aqui no nosso canal, dos tipos societários quanto à espécie, que a gente viu justamente as sociedades simples e as sociedades empresárias. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos falar sobre os tipos societários, mas a sua classificação quanto à personalidade jurídica. Ou seja, em relação à classificação face à personalidade jurídica, as sociedades podem ser não personificadas e personificadas. Vamos lá? Nós também aqui já temos uma videoaula que a gente já falou aqui da importância do registro, para que uma sociedade ela se torne regular, assim ela adquira a personalidade jurídica que vai interferir diretamente na responsabilidade dos sócios, que é uma outra classificação dos tipos societários, que é em relação à responsabilidade dos sócios, que a gente vai ter videoaula específica para isso, tá bom? Então, como a nossa videoaula hoje é ainda falando da classificação dos tipos societários, só que, no caso, a classificação no que tange a personalidade jurídica, a gente tem sociedades personificadas e não personificadas. Personificadas é aquela sociedade regular, ou seja, aquela sociedade que ela foi registrada, ela adquiriu personalidade jurídica e por isso ela é uma sociedade regular, ok? Já a sociedade não personificada é aquela sociedade que ela não fez o registro dos seus atos constitutivos, portanto, ela não adquiriu personalidade jurídica e por isso que a gente diz que ela é não personificada, tá? Passando a fundamentação legal para vocês, nós temos que as sociedades personificadas, elas estão no artigo 997 a 1101 do Código Civil de 2002. Ou seja, possui personalidade jurídica adquirida com o registro. E a importância do registro, a gente vai ver justamente no artigo 985 ao artigo 1150 do Código Civil de 2002. Já relativamente às sociedades não personificadas, elas estão no artigo 986 a 996 do Código Civil de 2002. Ou seja, elas não possuem o registro, por isso que são não personificadas. Ok, gente? Mas tá, o que é importante referente a gente saber se uma sociedade ela é personificada ou não personificada? Gente, a responsabilidade direta dos sócios, que não vai ser assunto da nossa videoaula hoje, ok? Como a gente já falou. Mas aí, numa videoaula específica, a gente vai analisar, por exemplo, se o sócio tem se a responsabilidade do sócio é limitada, ilimitada, solidária, subsidiária, enfim, a gente vai ter momento propício para isso. Mas como nós estamos falando da classificação contra a personalidade e face à personalidade jurídica, nós temos que saber que essa classificação, ela interfere diretamente na responsabilidade dos sócios, sim, perante os demais sócios e perante a própria sociedade, ok? Então, aí vocês já têm, vou repetir mais uma vez, os artigos da sociedade personificada no Código Civil de 2002, que é o artigo 997 a 1102 do Código Civil. E a não personificada, a gente tem o artigo 986 a 996 do Código Civil de 2002, onde eu aconselho aos meus ouvintes e aos meus alunos a leitura sim, né? Porque nós precisamos, tudo que nós falamos na área jurídica, faz-se a necessidade de nós fundamentarmos legalmente, ok? Continuando. Especificamente agora, em relação às sociedades não personificadas. Vamos lá, gente. Uma sociedade não personificada é aquela sociedade que ela não fez o registro, ou seja, ela não adquiriu
personalidade jurídica, ela é uma sociedade irregular, como a gente chama, uma sociedade de fato ou irregular. Só que existem duas razões para que os sócios dessa sociedade, eles não façam o registro da empresa. Primeira das razões, existe a própria desídia por parte dos sócios, ou seja, o sócio negligenciou, ele simplesmente não fez o registro, deixando com que a sociedade ela ficasse irregular, e aí a gente sabe que isso fere de morte o princípio da autonomia patrimonial, né? Nós já estudamos também que o princípio da autonomia patrimonial é justamente o princípio que faz com que o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, eles não se confundam. Ou seja, a pessoa jurídica vai ter o seu patrimônio próprio, que é com esse patrimônio, em regra, que ela tem que responder às suas obrigações. No caso, as obrigações perante terceiros. Por exemplo, uma dívida trabalhista, uma dívida fiscal, uma dívida com banco e assim algumas outras possibilidades, certo? Então, o princípio da autonomia patrimonial faz com que se fomente a criação das empresas no mercado. Porque imaginem só vocês, se a gente se acordasse e dissesse assim, eu vou abrir uma empresa, e nós soubéssemos que o nosso patrimônio pessoal, ele já estaria em risco a partir de então. Então, logicamente, que os sócios não se interessariam tanto em integrar o quadro social de uma pessoa jurídica. E como nós sabemos que a empresa, ela possui uma função social, onde nós temos as três principais funções sociais, que seriam a empregabilidade, ou seja, empregar pessoas, dar lucro e pagar tributos, essas seriam as principais, tem outras. Então, o nosso Estado, o nosso mercado precisa, ao contrário do que a gente pode pensar erroneamente, o Estado não quer extinguir as empresas no mercado. Muito pelo contrário. O Estado, como ele não se sustenta sozinho, é de suma importância que as empresas, elas exerçam, elas cumpram a sua função social. Onde as três importantes, tem outras, mas as três principais seria a empregabilidade, dar lucro, né? E pagar tributo. Então, vê só, imagine que cada sócio que fosse integrar o quadro social de uma empresa, ele tivesse risco direto no seu patrimônio. Ou seja, ele fosse, de início, solidário aos débitos da pessoa jurídica. Então, cada vez menos haveria o interesse de um sócio, tamanho o risco que ele teria a integrar o quadro societário da empresa, ele ingressar nesse quadro societário. Então, o princípio da autonomia patrimonial, ele vem justamente na linha de acordo para que as empresas se desenvolvam no mercado. Então, o princípio da autonomia patrimonial é o princípio que diz justamente isso, que o patrimônio da pessoa física dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica não deve se confundir. Ou seja, a pessoa jurídica, desde que ela seja registrada, ela adquire personalidade jurídica, ela se torna regular e aí faz-se valer, sim, o princípio da autonomia patrimonial para aqueles sócios pertencentes a esta empresa regular, certo? E no caso, como nós agora já estudamos aqui, as empresas personificadas. Então, as empresas personificadas são aquelas empresas que elas foram registradas, elas adquiriram personalidade jurídica, elas estão regulares e os sócios integrantes desse tipo de sociedade, eles têm a seu favor o princípio da autonomia patrimonial. Ou seja, numa possível dívida que a empresa venha contrair, por exemplo, uma dívida com a Receita Federal, então, primeiro, tem que exaurir o patrimônio do devedor principal, que seria da pessoa jurídica. Esta é a regra. E a regra é que o sócio não venha a se responsabilizar. Logicamente, que existem alguns atos, alguns passos, como eu costumo dizer, que são dispostos legalmente no nosso código, que se os sócios vierem a cometer durante o exercício deles dentro da empresa, eles quebram esse princípio da autonomia patrimonial. Como, por exemplo, a dissolução irregular de uma empresa, a empresa ter credores,
né? Ela está devendo no mercado e ela simplesmente desaparece. Você chega lá e a empresa está tapumada, fechada, mudou de endereço, ninguém sabe onde ela está. A gente chama isso de dissolução irregular. Então, isso é uma das causas que vem, sim, a trazer a responsabilidade dos sócios. Ou existem outros, desvio de finalidade da empresa por parte do sócio, e outras, gente, que vai ser objeto de uma aula nossa, quando nós tratarmos justamente da classificação do tipo societário quanto à responsabilidade dos sócios. Aí nós iremos trazer aqui para vocês toda a questão da responsabilidade dos sócios, tá certo? Por enquanto, é importante nós sabermos que a sociedade personificada é aquela sociedade que ela foi registrada, ela adquiriu personalidade jurídica, portanto, ela está regular e, portanto, os sócios têm em favor deles o princípio da autonomia patrimonial, ou seja, patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, patrimônio de sócio-empresa, em regra, não se confundem. Vamos trocar em miúdos? O patrimônio do sócio, em regra, não deve vir a ser comprometido por débitos da pessoa jurídica. Essa é a regra, ok? Já as empresas que elas são não personificadas, elas não têm em favor delas o princípio da autonomia patrimonial. Por quê? Porque são empresas que não foram registradas, então elas não adquiriram personalidade jurídica. Elas não são empresas regulares. Elas são sociedades irregulares, ou seja, sociedades de fato. Então, essas sociedades, os sócios não têm em favor deles o princípio da autonomia patrimonial. Ok? Joia. Só que existem algumas situações, as duas principais, para que uma empresa seja não personificada. Primeiro, desinteresse dos sócios, ou seja, negligência, desídia por parte dos sócios, de ele saber que a empresa precisaria ser registrada na sua forma, pelo tipo societário escolhido. Exemplo, uma sociedade limitada. Sociedade limitada é uma sociedade que ela tem que ser registrada para que ela adquira personalidade jurídica. Mas aí o sócio, por desídia, por negligência, não faz. Então, nesse caso, a gente chama exatamente esse fato de sociedade comum. Ou seja, a sociedade comum é aquele tipo de sociedade que, pela sua natureza, pelo tipo societário escolhido, deveria ser registrado ou na junta comercial, por exemplo, e os sócios não fizeram por desídia. Então, aquela empresa, ela se torna irregular, ou seja, ela não adquire a personalidade jurídica por desídia dos sócios. E aí a gente chama essas sociedades de sociedade comum, que são sociedades não personificadas, irregulares, sociedades de fato. Mas qual foi a causa? A causa foi a desídia dos sócios. Eles deveriam ter registrado e não fizeram, ok? E existe também, quando vocês forem estudar, a sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação é diferente da sociedade comum. Por quê? Porque a sociedade em conta de participação, os próprios sócios desejam o não registro. Os próprios sócios desejam que essa sociedade seja uma sociedade irregular, de fato, pela própria estrutura dessa sociedade. Então, a sociedade em conta de participação, por exemplo, é um exemplo de sociedade não personificada, mas não por desídia, negligência dos sócios, mas porque a sua estrutura é para que ela seja uma sociedade irregular. Então, a sociedade em conta de participação é uma sociedade que ela possui duas espécies, duas categorias de sócios. Ela tem os sócios ostensivos e os sócios participantes. Os sócios ostensivos são aqueles sócios que a maioria dos negócios exercidos pela sociedade será feita em nome deles. E já os sócios participantes, eles não aparecem. São denominados também de sócios ocultos. Entenderam? Então, esse tipo de sociedade que tem, por exemplo, uma estrutura, a começar pelos seus sócios, atípica, são sociedades que, na sua formação, são irregulares devido à sua formação. E não porque um dos sócios, por exemplo, não fizeram registro por desídia. Esse é o caso da sociedade comum.
Então, ainda falando sobre a sociedade em conta de participação, a gente tem, por exemplo, que mesmo que seja levado a registro, mesmo que você pegue uma sociedade por conta de participação e que você registre ela no cartório de títulos e documentos, por exemplo, a sociedade não deixará de ser uma sociedade secreta. Ou seja, ela não vai adquirir personificação. Ela continuará sendo uma sociedade não personificada, porque a natureza dela é exatamente essa. Certo, gente? Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é nós adentrarmos o que nós fizemos agora em mais uma classificação dos tipos societários, que foi a classificação em relação à personalidade jurídica, que a gente viu que as sociedades podem ser personificadas e não personificadas. Das não personificadas, a gente tem a sociedade comum e a sociedade em conta de participação. A sociedade comum é aquela sociedade que ela deveria ser registrada, mas que por negligência, por desídia dos sócios, não o fizeram. E aí, a sociedade que deveria ser regular por natureza, ficou irregular, não adquiriu personalidade jurídica e, portanto, é não personificada. Os sócios não vão poder usufruir do princípio da autonomia patrimonial. Só que neste caso em específico foi por negligência dos sócios, porque a estrutura da sociedade deveria ser para que ela fosse registrada. Mas por negligência não foi, então ela não adquire a personalidade jurídica, ela é não personificada. É um dos exemplos de sociedade não personificada. O outro exemplo que a gente viu já aqui é a sociedade em conta de participação. É uma sociedade que é considerada uma sociedade secreta, onde a gente tem duas categorias de sócios, onde basicamente só uma categoria dos sócios aparece, que são os sócios ostensivos. Então, esse tipo de sociedade, ela é secreta por natureza, ela é irregular por natureza. A responsabilidade dos sócios, por exemplo, ela é ilimitada. Não tem a favor dela o princípio da autonomia patrimonial. Então, é um tipo de sociedade irregular, não personificada, por essência, devido ao objetivo daquela sociedade, a sua forma de estruturação. Certo, gente? Então, eu espero que isso tenha ficado explicado para vocês. Só para não deixar de citar aqui, nas nossas próximas aulas, nós iremos falar da classificação dos tipos societários quanto à nacionalidade, quanto ao prazo de duração, quanto ao tipo do ato constitutivo, quanto à responsabilidade e à pessoa dos sócios. Certo? Então, provavelmente, na nossa próxima aula, a gente vai falar dos demais tipos de classificação da sociedade. Certo? Lembrando a vocês uma questão que cai muito em concurso, que pode estar na nossa provinha aí, e aí eu me refiro aos meus alunos, é que toda sociedade não personificada, ela é irregular. Seja uma sociedade comum, seja uma sociedade em conta de participação, ou seja pela sua estrutura, seja por desídia dos sócios. Ela é irregular, ela não foi registrada, ela é não personificada. Então, a responsabilidade dos sócios, ela é ilimitada, tá? Eu já estou fazendo isso porque, para vocês já gravarem isso cai muito em prova de concurso, vai provavelmente cair na nossa prova. E como passaremos na próxima videoaula a tratar dos tipos societários na classificação quanto à responsabilidade dos sócios, então eu já deixei o gancho aí para vocês. Tá bom, gente? Então eu me despeço aqui, agradeço a participação de todos, seja os meus alunos, seja os ouvintes. Vocês se inscrevam no canal. Se gostaram dessa videoaula, compartilhem, ativem as notificações, é muito importante ativar as notificações, gente. E deixem o like de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e simbora estudar direito!